Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa cozinha, Cozinha VegTube, um lugar onde a gente fala sobre comida, cozinha e fala sobre tudo mais que aparecer. E olha só, esse programa, o Junta Panelas, ele é patrocinado por nós mesmos. Então, como não tem nenhum patrocinador, se você quer ajudar esse canal a continuar, não esqueça de clicar aqui no card, clicar no link e conhecer nossos produtos. Algum deles pode ser bem útil para você ou pode vir fazer parte também da nossa família, Família VegTube, família vegana, um lugar onde você encontra todas as nossas receitas escritas 100%, maravilhoso. Você vai gostar, eu tenho certeza. E hoje eu junto as minhas panelas com a doutora Juliana Moraco. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Ivi, o prazer é meu. Estou muito feliz de participar desse Junta Panela. Fiquei muito feliz que você aceitou nosso convite. E a doutora Juliana, ela é médica, gente, e eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse sobre você, o que você faz, que tipo de paciente você atende. Bom, eu sou médica, tenho pós-graduação em nutrologia e endocrinologia e eu atendo principalmente essa área de mais focado em alimentação e em nutrologia. Muitos meus pacientes são vegetarianos ou veganos, mas não precisa ser vegetariano para passar comigo. Eu acho que todo mundo tem direito a ter uma saúde de qualidade e um bem-estar. E você não tem nenhum preconceito com veganos ou não veganos, certo? Zero Todo mundo é bem-vindo. Zero preconceito. Exatamente. E Ju, me diz uma coisa, como que você decidiu ser médica? De onde veio essa vontade? Desde criança você já queria ser médica ou não? Acredita que não? Na verdade, eu tive muitas dúvidas. Eu comecei a fazer cursinho, estava com 16 anos, e eu prestei um monte de vestibular. Então, eu prestei vestibular para administração, biologia. Aí, uma época, eu falei que eu queria fazer geografia. Então, coisas bem diferentes, assim. O que der certo, eu vou! E pior, bastante coisa deu certo e eu não fui. Ai, meu pai! Eu falei, vou ficar mais um ano no cursinho para decidir. E foi nesse ano que eu comecei a pesquisar um pouquinho mais, ver como que era a medicina. Eu sempre gostei muito de estudar ciências no geral, né? Então, eu sempre fui muito fã de fisiologia, de entender biologia. E aí eu vi que medicina podia ser um caminho bem interessante para mim. Eu queria ajudar pessoas também, né? Isso sempre desperta, dá um quentinho no nosso coração, assim. E para mim dava. Por isso que eu resolvi fazer medicina. E aí, quando você decidiu fazer medicina, você não escolheu ainda qual a especialidade você iria prosseguir. Na realidade, você, vou fazer medicina e depois eu vejo o resto. Isso. Fiz medicina, então aqui no Brasil, né, tem países que mudam, mas aqui no Brasil a gente faz 6 anos de faculdade para se formar médico. E depois você pode escolher a sua especialidade. Então, entrei na faculdade, não sabia o que eu ia fazer e já mudei de ideia várias vezes, até que eu resolvi me tornar vegana. Foi na faculdade. Nossa! E por que você decidiu se tornar vegana na faculdade? Bom, Estudando alguma coisa ou não? Nada a ver? Eu já era vegetariana, né? Os meus pais são vegetarianos, então... De berço? Nunca comi carne. Ah! Olha que linda! Eu também não. É mesmo? É difícil de a gente encontrar, É difícil né? acontecer isso. Nossa, que legal. Então, eu nunca comi carne, desde sempre, entrei na faculdade. E o que me levou pro veganismo foi, na verdade, um vídeo de uma vaquinha, um vídeo super bonitinho, que a vaquinha foi resgatada, ela escondia o bebê dela, porque todas as vezes que um humano tinha visto o bebê, tinha levado, né, pra retirar o leite. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, não tem como consumir mais leite, nunca mais. E aí foi que eu fui começar a pesquisar o que era veganismo, como é que funcionava. E descobri, Nossa, na verdade, lendo, né, porque eu estava na faculdade, eu comecei a ver que tinha muita vantagem para nossa saúde. Coisas que ninguém nunca tinha me falado, que era bom ser vegano, né, que uma alimentação à base de plantas poderia ser mais saudável, pelo menos não naquela época. Mas isso você estudando por conta? Por conta. Seguir a grade e um extra. Vou pesquisar extra. Isso mesmo. E isso vai fazer uns 10 anos. Então, tava começando, né, a chegar esse tipo de informação, principalmente pra gente aqui no Brasil. E aí eu falei, gente, quer dizer então que, na verdade, além de você fazer muito bem pros animais, você ainda pode ter uma vida mais longa, com menos doenças, com mais qualidade.
E estudando isso que eu resolvi fazer nutrologia. Ah, e aí a nutrologia você já fez com uma especialização. Existe nutrologia especializada em vegetarianismo, alguma coisa assim ou não? Não existe essa cadeira, né? A gente pode fazer nutrologia e depois fazer vários cursos de especialização, mas não existe esse título. Entendi. E aí você fez nutrologia normal e foi por conta que você começou a estudar mais sobre vegetarianismo também? Eu já era vegana, né? Então eu já entrei com essa proposta, assim. Eu quero mostrar para as pessoas que ter uma alimentação mais à base de plantas é positivo. Então desde quando você começou a atender seus pacientes, seus primeiros pacientes, já era com esse objetivo, assim, de... Sim, já era com o objetivo de atender bem o vegetariano e mostrar para a pessoa que não come carne que pode ter algumas melhoras quando a gente, né, dependendo do caso, claro, mas muitas vezes a gente vê um colesterol alto, por exemplo, não tem como não falar assim, dá uma segurada no ovo, na carne, e isso melhora assim, 100%. E aí você começou a atender consultório direto? Como que foi? Depois me formei, fazer o quê? Me formei. Quando a gente se forma, a gente quer trabalhar, né? E aí eu dei plantão, trabalhei em UPA, trabalhei em pronto atendimento de hospital. Isso foi no Rio, né? Eu fiz faculdade lá. Voltei para São Paulo. Você é carioca? Não. Não, sou de São Paulo, fiz faculdade lá e voltei. Aí voltei para São Paulo, dei plantão também de novo aqui em pronto atendimento. Eu trabalhei 3 meses em um hospital na parte de clínica. E depois eu comecei a trabalhar no ambulatório de endocrinologia, SUS, que foi muito legal. Foi um momento de muito aprendizado. Eu trabalhei 3 anos só com pacientes de endocrinologia que vêm encaminhados. E tem alguma história dessa época que você trabalhava com endocrinologia que te traz memória, assim, de algum paciente que você viu que as suas atitudes, a sua forma de agir diferente interferiu na vida dele? Tem bastante história. Esse período, assim, ele foi longo, né? Então, eram muitos pacientes por dia, né? Infelizmente, quando a gente trabalha no SUS, o atendimento, ele costuma ser muito rápido, né? Então, eu tinha que atender paciente a cada 30 minutos. Então, tem muitas histórias. Eu lembro de um senhor, ele tinha um sítio e ele gostava muito de plantar. E ele me levava cestas de beterraba, banana, ele me levava um monte de coisas do sítio dele. E ele era diabético há muitos anos, ele tinha uma insuficiência renal e ele usava insulina. E a gente começou a conversar e eu comecei a falar assim, olha, vamos comer mais vegetais, você planta, você gosta disso, vamos colocar mais cor aí na sua dieta. E ele foi melhorando muito o diabetes dele, até começar a usar uma dose muito menor de insulina do que quando ele chegou. Perdeu peso. Nossa, então, que legal. Transformou bastante assim, a vida dele com algo que ele já gostava de fazer e não foi nem um pouco difícil. Assim. Legal. Muitas vezes a gente acha assim, médico do SUS não é bom, né? Médico do SUS... Não tem esse preconceito com o médico do SUS? Eu sinto isso das pessoas, mas eu não consigo ir num médico especializado porque eu tenho que ir no SUS. Mas na realidade, olha, a Juliana trabalhava no SUS, uma super médica. Então, depende, né? Você não consegue controlar muito na mão de quem você vai passar, mas pode ser que você passe na mão de um médico muito bom. Infelizmente, tem mesmo muito preconceito. E assim, os médicos, eles são, a imensa maioria, são extremamente qualificados e estão muito, querendo muito ajudar, né? Então, o SUS, ele tem um problema que é estrutural, que é essa tem muita gente para pouco profissional, tudo leva uma burocracia muito grande. Então, eu acho que o menor problema do SUS é o profissional que está lá querendo ajudar, mas sim esse problema muito maior, né, de atendimento... Da estruturação em si Atendimento do em 15 minutos. Tem como a gente ajudar muito uma pessoa? É muito difícil, né? Então, o problema não é a competência do profissional que está lá, mas o cenário que ele é colocado, infelizmente, isso precisa mudar. Entendi. E aí, depois do SUS, você decidiu abrir sua clínica e fazer consultas? Foi.
E aí, depois desse tempo de experiência no SUS, depois de mais alguns cursos que eu fiz, eu gosto de estar sempre me atualizando, aprendendo, estou sempre fazendo algum curso. E aí eu resolvi começar a atender em consultório. Ai, que legal. E me encontrei, super. Você gosta disso? Eu adoro o bate-papo, eu gosto de ver o paciente, de contar as queixas, olhar exame. E ver a evolução. Você consegue hoje ver muito mais a evolução do paciente, né? Com certeza, sim. E o que é isso aqui, Ju? Essas são as minhas panquequinhas de café da manhã. Ai, gente, não é por nada, mas a melhor coisa que tem no Junta Panela pra mim é receber o convidado com um prato diferente. Um prato que não é normal pra eu fazer, entendeu? Não é algo que eu faço diariamente. E isso é muito legal porque me traz, assim, insights para produzir novas receitas. Eu acho que, nossa, eu tô muito feliz com isso, de poder receber o convidado e receber um prato com o sabor daquele convidado, sabe? E para completar, junto com a panquequinha da Ju, eu fiz um iogurtinho de inhame, à base de inhame e castanha de caju. Ótimo. E é com morango, né? É o Danoninho. Esse daqui é o Danoninho da Mel. A minha filha, para quem não conhece, ela é apaixonada por Danoninho. E é esse Danoninho de morango que ela gosta e ela gravou o vídeo. Se você não viu, dá para você ver. E esse daqui é um patezinho que eu gosto bastante de comer ele. Normalmente eu como no café da manhã, que é com tahine, banana e limão siciliano. Olha, nunca comi. Depois você conta se você gosta dessa combinação. Eu gosto muito, eu faço bastante em casa. Bom, já vamos começar aqui, né? Eu vou pegar uma panquequinha para experimentar. Eu vou pegar uma panquequinha com o Danoninho. Adoro. Eu vou colocar um pouquinho desse. Ai. Eu gosto bastante dessa combinação, acho que fica muito boa. E essa panquequinha não vai nada de açúcar. É adoçada só com a banana. Só com banana. Nossa, então a gente tá comendo banana com banana, mas mas vai ser bom. Banana com banana. Ô Ju, me conta uma coisa. Olhando um pouco o seu material, eu vejo muito no Instagram, eu te sigo, né? E eu gosto muito do seu conteúdo. E para quem não segue a Juliana, o seu Instagram é Juliana Moraco, é isso, né? Isso. Juliana Moraco, não tem doutora não, é só Juliana Moraco. Juliana Moraco, e ela posta diariamente conteúdos assim de muita qualidade. Eu admiro bastante o seu conteúdo. Obrigada. Aprendo muito com o que ela posta. E eu vi várias vezes você falando sobre glúten. É um tema que eu gostaria da gente conversar aqui um pouco, porque eu faço muita receita sem glúten aqui no canal, né? Quem acompanha sabe disso, mas eu uso glúten também. Normalmente eu uso farinhas integrais e tal. E toda vez que eu faço uma receita com, por exemplo, um pão de 100% integral, muita gente reclama, você acredita? Acredito. E assim, mas vai glúten, é prejudicial. E isso me gera certa dúvida. Eu acho que para o público também gera dúvida. Uma farinha 100% integral, ela realmente vai fazer mal para uma pessoa que não é celíaca? Ela vai começar a criar intolerância ou não? Você pode falar sobre isso? Polêmico. E qual a sua relação com o glúten? Porque eu acho que você tem uma relação com ele também, né? Então, começamos com um assunto bem polêmico, né? O glúten. O glúten, assim, a gente precisa levar em consideração que o glúten que a gente consome hoje, ele não é o mesmo glúten que a gente consumia 500 anos atrás. Então, algo que muita gente coloca, né, para defender assim, nossa, mas desde, né, antes de Cristo a gente já consumia glúten. Não é a mesma coisa. Então, o glúten é o que dá essa elasticidade à massa. É o glúten que faz isso, que faz crescer, que faz ficar bonito. O que fizeram com o tempo? Manipularam essa molécula do trigo para que os pães ficassem mais fofinhos e crescessem mais. Então, hoje, o nosso trigo tem muito mais glúten do que originalmente tinha. Ele não é mais tão natural. Tá? Mesmo o trigo para quibe, por exemplo, que é aquele trigo, ele já nasce com mais glúten, não é adicionado durante o processo de gerar farinha, nada. A semente do trigo já é tá diferente modificada, entendi. no mundo todo. Tá? E assim, existe a doença celíaca, que é uma incapacidade do corpo de quebrar essa molécula de glúten. E quem tem doença celíaca não deve comer glúten. Só que existe uma sensibilidade, né? Que você pode chamar intolerância ao glúten não celíaco ou sensibilidade ao glúten não celíaca.
Tá. O que é isso? É algo muito difícil da gente encontrar em exame, não tem exames que mostram. São pessoas que consomem o glúten e apesar de não ter a doença celíaca, esse glúten ele pode causar alguns sintomas. E a variedade de sintomas é gigante, por isso que é muito difícil de notar. Então, muita gente sente distensão abdominal, fica com aquela barriga parecendo barriga de grávida, muitos gases, diarreia. E aí é muito claro, né? Falei, bom, comi glúten, tive isso, então é fácil de ver. O problema é quando os sintomas são muito sutis. Então, algumas pessoas têm acne, algumas pessoas têm o que a gente chama de brain fog, que é aquela sensação de não ter muita clareza mental. Nossa! Tem pessoas que se sentem mais para baixo, ficam mais tristes, assim, tudo é mais difícil. Por quê? Porque o glúten, aparentemente, ele consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica. Então, se a gente está comendo muito glúten, e tá mesmo, e por algum motivo você não metaboliza tão bem, ele pode chegar no seu sangue, ele vai chegar no seu sangue e pode chegar até o cérebro e causar até sintomas de humor, de cognição. E isso é muito difícil de ver. Por isso que eu falo bastante sobre glúten, né? Meus pais têm padaria. Ah, é? Eu cresci comendo glúten. pão francês. Então, eu nunca achei que eu tivesse qualquer sintoma de intolerância ao glúten até eu parar de comer glúten. Quando eu parei, eu falei, nossa, tô mais disposta, tô com mais vontade de fazer as coisas. E aí eu como glúten, acordo no dia seguinte, mas preguicinha. Pra mim é o glúten. Então, esse é um sintoma que eu tenho. Só que existem muitos e muitas vezes não é fácil, a gente não percebe. Então, o glúten é o vilão? Não necessariamente. Tem gente que come e fica super bem. Só que tem muita gente que tem sintoma e não sabe. Entendi. Por isso que sempre que tem algum sintoma que foge um pouco dos clássicos, ou então muito cansaço, com exames todos bons, fazendo atividade física, eu acho que vale a pena pensar que pode ser algo alimentar, como o glúten. E tem diferença entre o glúten da farinha branca, por exemplo, pão francês. Pão francês é 100% branco, né, normalmente. E um pão 100% integral, da farinha integral? O glúten não. O glúten é o mesmo. O integral é sempre melhor porque tem mais fibra, mas não muda em nada. Mas a absorção do organismo, etc., vai ser a mesma coisa? Vai ser igual. E por que a farinha branca é considerada como... vilã? E um problema para alimentação. Porque sempre falam, né? Não sei, vamos ver se é isso mesmo. Farinha branca, bomba. Eu sempre escuto isso, que a bomba prejudicial para nossa saúde é a junção de farinha branca, açúcar e gordura. O excesso, e sódio, né? O excesso desses. Que está na maior parte dos ultraprocessados. Sim. Então, qual é a relação e qual o problema real dessa farinha branca? E assim, realmente, hoje em dia, a população, quase, 90% come muita farinha branca. Eu comia muita farinha branca. Hoje em dia eu como bem menos, ainda como, mas bem menos. Mas, por exemplo, uma pessoa que se torna vegetariana, normalmente ela abusa de queijo, ovo e de massa, né? É isso mesmo. Eu percebo muito isso nas pessoas que eu tenho contato. Por que a farinha branca é o problema, né? O problema, na verdade, é o que ela vai causar no nosso corpo. Então, quando a gente come algo que não tem fibra junto, a farinha branca é o principal exemplo. Qual que é a diferença dela para o integral? Porque o integral tem fibra, por isso que é melhor. A branca, não. Então, ela vai gerar um pico de glicose no nosso corpo. O nosso corpo, ele não vê diferença entre uma colher de açúcar, por exemplo, e 3 bananas. O caloria vai ser igual e vai virar glicose. Qual que é o problema? Falando especificamente da glicose, né? Claro que a banana é muito melhor. Mas assim, pensando em glicemia, a diferença vai ser que a colher de açúcar vai gerar um pico de glicose. Então vai subir muito rápido, vai despertar a secreção de insulina e vai cair muito rápido. Enquanto a mesma quantidade calórica de um outro produto que tenha fibra, como a banana, vai subir bem devagar, vai se manter e vai cair devagar. Então vai durar muito mais tempo. O índice glicêmico alto é muito ruim. Está associado a diversas doenças, como predisposição a diabetes, ganho de peso. Doenças crônicas, essas maiores... Maior fome. Inclusive, comer alimentos de... Quem quer perder peso... A primeira coisa que precisa fazer é tirar ou diminuir o máximo possível os carboidratos simples, de alto índice glicêmico, porque isso aumenta a fome.
Mas aí me diz uma coisa, então as farinhas brancas, porque assim, por exemplo, não uso glúten, mas eu uso farinha de arroz branca, amido de milho, fécula de batata, todas essas, farinha de mandioca, sei lá, essas farinhas, ou essa farinha especial que é sem glúten, né? Tudo bem, ela é sem glúten, mas são farinhas que também são sem fibras nenhuma, certo? Certo. Se eu usar essas farinhas, eu posso comparar com a farinha branca de trigo. Pode. Inclusive, vou te falar que teve um estudo. Olha que interessante! Eu vi um estudo não faz alguns anos já. Ele pegou pessoas que comiam alimentos com glúten, pessoas, né, normalmente comem, e pediram para elas comerem sempre a versão sem glúten desses alimentos. E o resultado foi que a saúde dessas pessoas até piorava um pouquinho. Sabe por quê? Porque eles continuaram comendo um monte de farinha branca. Não era trigo, mas só era mudou o tipo, só mudou a índice fonte. glicêmico. Então, quando a gente fala de glúten, a gente está falando especificamente desse tipo de sintoma. Não adianta nada eu trocar o pão da manhã e a macarronada do jantar por versões sem glúten. Isso não é o saudável. O saudável é eu colocar fibras, colocar mais frutas, mais vegetais. E não trocar 6 por meia dúzia. E se eu faço um mix das farinhas? Então, por exemplo, eu uso uma farinha que não tem glúten, uma farinha que não tem glúten, uma farinha sem fibra, e aí adiciono aveia, por exemplo, que é uma farinha que tem fibras. Isso vai ter um retardo dentro do organismo ou não? Ele vai. Tem algum... olha que legal, tá vendo? 3 coisas que reduzem o índice glicêmico dos alimentos: fibra, proteína e gordura. Então, vamos pensar, por exemplo, batata. Batata branca é um alimento que tem um alto índice glicêmico. Mas se você come uma refeição que tem uma salada com batata, você já diminui o índice glicêmico. E aí você põe um pouco de feijão, que é a proteína, já reduz o índice glicêmico. E põe uma pitadinha de azeite ou de semente de abóbora ou de girassol, é gordura. Então essa refeição não tem um alto índice glicêmico. Olha que legal. Porque às vezes, né, você fica pensando assim, poxa, não dá pra eu comer isso, aí você pega a tabela do índice glicêmico. E eu já vi várias pessoas comentando, Ive, mas essa receita tem alto índice glicêmico? Mas eu não posso comer a mandioca, né? Mandioca tem alto índice glicêmico. Mas depende muito de como você combina isso. Exatamente. Muito ótimo ponto esse. Porque o problema nunca é um alimento em específico, e sim as combinações que você faz durante o dia, com ele, durante a refeição. Tem um outro estudo muito legal também que mostrou que a ordem dos alimentos modifica o índice glicêmico. Então, se eu comer salada primeiro? Isso, comer salada primeiro é melhor do que comer a batata primeiro, por exemplo. Olha que dica boa pra você, se você sofre com diabetes, né? Exatamente. Ou pré-diabetes. Hoje em dia eu vejo muita gente que tem pré-diabetes, que assim já se preocupa porque tá quase entrando ali para começar a tomar insulina e tal. Então é uma boa alternativa você começar a pensar nisso, nessas combinações. E fazer uma consulta personalizada, né? Para você saber exatamente como montar a sua alimentação e não ficar no desespero sem saber o que colocar ali. Não posso comer isso, não posso comer aquilo. Não posso comer tâmara porque é muito doce. Mas na realidade a tâmara muito doce, talvez combinada com outra coisa, não vai dar problema nenhum. Antes de um exercício físico, por exemplo, faz sentido. Que legal, que legal. Muito bom saber. E aí, você gostou do... Eu achei Adorei. muito boa a panqueca. Tá aprovado, viu? Mas esse danoninho tá maravilhoso. Adorei. É de Você inhame. gostou? De inhame. Inhame com castanha de caju. Inclusive, se você quiser a receita desse daqui, ó, desse danoninho, tem um e-book. Aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar o e-book de café da manhã. Tem todas essas receitas, do danoninho, a pastinha, só não vai ter a panqueca da Ju, mas ela vai deixar a receita pra gente e a gente põe na descrição do vídeo pra você, tá bom? Segredo. Tô brincando, não, vou deixar. Vou provar o tahine. E me diz uma coisa, qual que é a sua relação com o exercício físico, Ju? Você gosta de praticar? Gosto muito. Eu tenho praticado musculação 3 vezes por semana. E faz um ano, mais ou menos, que eu voltei a jogar tênis.
Eu Nossa, era uma que legal. criança que jogava tênis, eu joguei até os 15 anos, mais ou menos. Então ela deve ser quase profissional do tênis. Perdi toda a minha habilidade nesses últimos Eu anos. gosto passaram. muito, mas eu sou ruim. Nossa! Eu acho... Eu recomendo muito a musculação, né? A musculação, a gente vê que é um exercício que traz muitos benefícios, mais do que corrida, mais do que exercícios pontuais, assim. Só que é sempre muito importante fazer algo que te dá muito prazer. Porque o comum é falar assim, nossa, detesto academia. Né? É muito normal. As pessoas... eu sou essa pessoa, detesto academia. E assim, eu vou na academia, se eu estiver aqui na academia, eu até tentei uma época ir na academia, mas sabe quando você vai e você não vê a hora de acabar? Aí você fica, meu Deus, não acaba esse exercício. Eu sou essa pessoa. Aí depois eu achei um exercício que me adaptei, mas talvez seja meio polêmico. Nem vou abordar sobre o exercício, qual? CrossFit. Verdade. Não, mas CrossFit é algo que te dá muito prazer. Não, dá muito prazer. E trabalha a musculatura. Trabalha CrossFit bastante. é uma boa atividade física, desde que bem acompanhada. Depende Como todos, muito, né? acho que da idade também da pessoa, né? Assim, Acho que se a todo- pessoa nunca praticou nada, talvez Sim. pode ter algum risco de começar no CrossFit, não sei. Mas pra mim tá sendo fantástico. Porque eu na minha gestação engordei 26 quilos, né? A minha última gestação foi só 26 quilos. Eu quase achei que eu não ia conseguir emagrecer mais. 26 é bastante. Bastante. E não foi fácil. Eu Com treinei certeza. assim, pesado todos os dias, há mais de um ano, para eu conseguir chegar no peso que eu tô hoje. Não cheguei no peso original, mas já me sinto bem. E assim, ganhei muita massa, então acaba que o peso... Sim. Seu peso não fica... eu acho que eu nunca vou voltar exatamente ao mesmo peso, mas eu entro nas roupas que eu entrava antes. Então eu tô feliz da vida. Mas é um processo, né? Às vezes a gente quer chegar no final, eu quero aquele objetivo, mas eu não quero passar pelo processo. Eu acompanho muitas pessoas que me mandam mensagem, nossa, mas pra você foi fácil, né? Você... não tem tanto trabalho e tal, fica com as crianças em casa, é mais fácil de perder e chegar no seu objetivo. Mas não, na realidade tem uma dedicação intensa, assim como qualquer pessoa que quiser atingir aquele objetivo, ela vai precisar se dedicar pra caramba para conseguir atingir. Com certeza. Não é E muita fácil pra gente ninguém. quer, as pessoas querem assim, comecei a me alimentar melhor, nossa, agora meu prato tá dividido certinho, né? Aquelas proporções lá, que depois você pode contar pra gente, as proporções exatas. Tô me alimentando perfeitamente há 2 semanas, eu não tô vendo nenhum resultado. Juliana do céu, não melhorou. Olha, ainda tô me sentindo fraca. Aí você já faz o... Tô me sentindo fraca, não tô motivada, eu vou pra academia e não consigo fazer nada, porque... E por quê? Meu corpo não tá absorvendo os nutrientes da alimentação em 2 semanas. Pois é. Acontece isso no consultório? Acontece bastante. Eu acho que qualquer mudança que a gente faz é difícil, né? Não é fácil mudar coisas da nossa rotina que você está acostumado há 1000 anos. E 2 semanas parece uma eternidade quando a gente fala de mudança. E é normal, e a gente é muito imediatista, né? Isso é intrínseco nosso, assim, a gente quer ver resultados. E muitas vezes eles não vêm de forma tão rápida. Então, a ideia é, né, se auto-incentivar a continuar, porque vai chegar esse resultado. É um processo. E teve algum caso já que você, nesse tempo todo de consultório, que você tenha visto assim uma transformação na vida da pessoa? Sei lá, alguém que chegou muito obeso e mudou a dieta e o estilo de vida e hoje ela tem uma outra qualidade de vida e você continua fazendo acompanhamento? Algo desse gênero? Já, eu tive um paciente que estava na fila de fazer uma cirurgia bariátrica. Era bem obeso, então? Era bem obeso. E ele estava decidido, assim, já fiz dieta, não adiantou. E aí eu falei assim, vamos tentar mais uma vez só, né? A gente faz algumas coisas diferentes, vamos tentar mudar a dieta, começar a treinar, levar isso mais a sério. E ele emagreceu uns 30 quilos
e não precisou fazer bariátrica. Com estilo, só mudando o estilo de vida. Estilo de vida. Claro que assim, né, a cirurgia bariátrica salva vidas, nada contra a cirurgia bariátrica, mas deve ser sempre a última coisa. Ela traz prejuízos também. Traz bastante. A vida, a absorção nunca mais é a mesma, pode ter diversos efeitos colaterais. O organismo não consegue absorver os nutrientes do alimento direito? Pós-bariátrica? É. Não, porque parte do estômago e do intestino é retirada nessa cirurgia. Entendi. Então fica mais difícil. Pra te dar menos vontade de comer, é isso o objetivo? O objetivo é diminuir o tamanho mesmo. A pessoa não consegue Ela pode estar com vontade, mas ela não consegue ingerir o volume. É. Se ela ingerir, ela vomita. Muitas vezes. Claro que tem um mecanismo, né? Tem muitos mecanismos de fome. Tem emocional, né? Mas tem um mecanismo que é de estiramento de fibras gástricas. Então, se seu estômago está pequenininho, você come um pouquinho e já distende, isso leva um sinal para o seu cérebro de saciedade. Então, a pessoa tem realmente menos fome quando o estômago é pequenininho. Entendi. E tem correlação, assim, de, por exemplo, uma pessoa dessa que chega com 30, um sobrepeso, 30 quilos que ela precisa perder, uma correlação dela sentir muita fome e ter uma alimentação desequilibrada, sei lá, comer um volume muito grande, por falta de algum nutriente no organismo, de alguma vitamina, ou não? Olha, a gente sabe hoje que tem falta de magnésio, por exemplo, pode aumentar a fome, cromo, tem algumas coisas que pontualmente pode piorar, mas o ponto de chegar a 30 quilos acima, assim, sempre tem que olhar como um todo, né? Ter uma visão mais ampla, assim. Eu acho muito difícil que uma suplementação, por exemplo, seja suficiente para essa pessoa perder tanto peso assim. Tem que mudar tudo. Dieta, atividade física. Muitas vezes, assim, é um relacionamento que não tá legal, que acaba sendo a válvula de escape na alimentação. Ou então é um trabalho muito estressante. Eu já tive paciente que saiu do trabalho, a vida melhorou 100%. Olha só. Porque era um trabalho que não estava deixando ela feliz, não permitia que fizesse atividade física. Então, sempre tem que olhar como um todo. Muitas vezes, né, todo mundo tinha que fazer terapia, acho extremamente importante. Então, tem muitas coisas associadas. E eu sempre gosto de ter essa visão mais ampla. Eu sou a última pessoa que vai falar assim, vamos suplementar magnésio que todos os seus problemas vão melhorar. Vamos olhar, né, de uma forma mais ampla. Tá certo. E você já viu casos de pessoas que são extremamente magras, assim, mas... Porque falam muito da obesidade, né? Uhum. Mas você olha uma pessoa magra e às vezes ela tá também com algum tipo de problema, não tá? Com certeza. Porque tem muita gente hoje em dia com sobrepeso e aí você fala, a obesidade é uma inflamação, é uma pessoa que tem que ser tratada, então isso é fato. Mas da magreza ninguém fala. É. E é isso mesmo, porque a nossa sociedade está muito acostumada, né, a ver o magro como bonito e como certo, como ideal. Eu tenho alguns pacientes abaixo do peso, inclusive, com uma dieta que não é legal. E a gente olha os exames não são bons. Então, ser magro está bem longe de ser sinônimo de saúde. De ser saudável em si. Com certeza. E tem os obesos também desnutridos. Tem. Existe esse quadro, certo? Hoje em dia. Existe esse quadro. Existe até esse termo médico, né? Obesidade, muitas vezes, anda junto com desnutrição. Porque uma caloria... a caloria que a gente chama de caloria vazia, né? Muitas vezes, se você consome uma dieta que não tem fruta, não tem fibra, não tem antioxidantes, por exemplo, vitaminas, é só uma caloria. Então, só funciona como armazenamento de gordura. E a pessoa tem um monte de deficiência quando a gente vai olhar. E aí, quando ela vai fazer um tratamento para emagrecimento, essa pessoa acaba tendo que reduzir muito o volume do que ela come? Ou aí não? Depende muito, porque nem sempre a obesidade é uma consequência de comer um volume muito alto, né? Muitas vezes pode ser volumes pequenos de alimentos ruins. Outra coisa muito comum também que a gente vê, e aí nem tanto em obesidade, né? Mas aquele peso que a pessoa não consegue perder e já está há alguns anos. Álcool, por exemplo.
Então, é a caloria líquida, né? Que ninguém percebe. Então, fala assim, eu só bebo de final de semana, mas final de semana é quinta, sexta, sábado e domingo. Nossa. Isso acontece bastante. Qual que é o dia de semana mesmo? E aí, cerveja, por exemplo. Cerveja é extremamente calórico e é muito fácil de tomar. Normal tomar 3, 4, 5 latinhas, né? E muitas vezes esse pezinho não tá indo embora porque você só tá fazendo Tô comendo só um pratinho de segunda como a quarta, uma panqueca no café da manhã. Só que a cerveja não contabiliza. Olha que interessante. Cerveja, sucos também, né? No geral. O suco Você pensar... não é interessante, né? A gente sempre acha que suco é super saudável. Vou beber um suco, porque é um suco natural ainda. Sabe quantas laranjas usa, assim, em média, pra fazer um suco? Quantas? 6 a 8. 6 a 8. Gente, quem que come 8 laranjas? Não tem como, mas beber um suco de laranja é muito fácil. Até 2 copinhos, assim. Exatamente. Mas é uma coisa que eu cortei da minha vida, assim, beber suco. Beber com a refeição, na realidade. Eu não sei se existem estudos que falam sobre beber com a refeição, mas eu escutei muita gente falando que não é bom ficar bebendo junto com a comida, porque faz alguma coisa no estômago. Isso é um fato? Não sei. Não? Também não sei, eu testei muito isso. Não sei se tem estudo sobre isso, não. Podemos pesquisar. Bom, água eu bebo com a refeição, porque dá uma lavada. Eu acho super bom. Água é ótimo. Mas refrigerante, não toma refrigerante com a refeição, que vai ter os prejuízos. Nem sem a refeição. Nem sem a refeição. Suco de latinha também não deve ser uma boa opção, né? Porque às vezes é comparado com refrigerante, pelo menos em quantidade de açúcar. Um suco legal, suco verde. O suco verde normalmente traz muita fibra e muito baixo índice glicêmico. Então é um suco que quem gosta de suco consome tranquilamente. E o suco verde mesmo quando? Ou não? Se coa, você perde a fibra total? Depende. Se tem um pedacinho de abacaxi ali, você coa e o resto é só limão, couve, espinafre, gengibre, aí tudo bem. O problema é quando tem muita fruta. Aí perde um pouco esse equilíbrio, né? Aí não é tão legal. Entendi. Uma boa dica. Legal. E em relação, hoje em dia você atende a maior parte de veganos e vegetarianos ou você tem pacientes onívoros também? Tenho bastante. Tem bastante paciente onívoro? Tem bastante paciente onívoro. Eu acho que a balança pende um pouquinho mais para vegetarianos, tem um pouco mais de vegetarianos, mas tem muito paciente onívoro também. E quando você avalia os exames, porque você faz a avaliação de exames dessas pessoas, certo? Sim. Quando você faz essa avaliação, você percebe muita diferença? É legal saber isso do médico que avalia dos dois tipos, né? Onívoro e vegetariano, e vegano, etc. Na minha consulta eu faço como se fosse um mapa, assim, do paciente. Eu gosto bastante. Então eu pego os principais exames, coloco numa tabelinha e a gente vai olhando juntos. Então, legal. Coloco assim, vamos ver o seu metabolismo da glicose, como é que tá? Glicada, glicemia, jejum, insulina, vamos ver seu colesterol e aí a gente vai mostrando, né? Uma coisa que eu percebo muito, e tem 1 milhão de estudos que podem comprovar isso, é a questão de colesterol. É muito diferente de uma pessoa saudável, que é vegetariana, o colesterol é muito bom, de uma pessoa saudável, que não é vegetariana. É impressionante. A questão de glicose também, insulina. Tem um estudo muito legal também, que pegou pacientes diabéticos. Todo mundo tinha diabetes nesse estudo. Metade seguiu a dieta recomendada pela Associação Americana de Diabetes e a outra metade seguiu uma dieta à base de plantas. O pessoal da base de plantas teve melhora do diabetes comparado com o outro grupo da dieta saudável, não era qualquer dieta. Então é um estudo muito legal. Então dá pra ver sim, insulina, fala-se muito assim, não pode comer carboidrato, porque a insulina tá alta. Não pode comer o carboidrato simples, que aumenta o índice glicêmico. Porque se você coloca muita gordura saturada, que são principalmente carnes, ovos, queijo, você atrapalha mais ainda essa sinalização. Isso não é positivo. Então, dieta cetogênica emagrece? Emagrece. Eu sempre tive dúvida sobre essa dieta, sabia? Emagrece super, mas vai alterar o metabolismo da glicose. Porque ingere muita gordura, né? Muita gordura, gordura saturada, o pior tipo possível.
Então o colesterol vai lá em cima, atrapalha o metabolismo da insulina. E é muito difícil de manter essa dieta. Eu tenho muitos pacientes que fizeram algum período da vida e é muito, muito difícil de manter fazendo por mais de 3, 4 meses. E nem seria saudável manter tanto tempo? Nem um pouco, mas eu quero dizer assim, que ele emagrece e daí depois, o que faz, né? A pessoa recebe todo o peso de novo, ela regride. Porque você trabalha pensando sempre em alterar o estilo de vida da pessoa para ela ter uma vida, uma nova dieta, não que seja uma dieta, vou fazer um mês essa dieta, vou emagrecer e depois eu volto ao normal. Na realidade, não é esse o objetivo, né? A ideia é você mudar o estilo de vida da pessoa para ela... Como um todo, não só dieta. Então, eu não faço plano alimentar, por exemplo, né? As nutricionistas que fazem. Mas a gente dá dicas sobre dieta, a gente dá orientações sobre isso, sobre sono, sobre atividade física, vê exame, vê o que precisa mudar. Então, a gente tenta fazer uma mudança geral aonde é necessário, para que ela tenha uma melhor qualidade de vida dali para frente. Agora, as pessoas te procuram porque elas já estão com algum tipo de doença? Ou elas estão querendo só avaliar se está tudo bem no corpo delas? Qual o tipo de paciente que procura você hoje em dia? Os dois. Eu fico muito feliz em receber pacientes que estão muito bem. Eu gosto muito. Porque são pacientes bem preocupados com a saúde, né? Que querem melhorar cada vez mais, eu gosto bastante. Mas eu recebo os principais, né? Os nichos dos pacientes, principalmente perda de peso, pacientes vegetarianos e gestante. Atendo bastante gestante também. Que legal. Eu não sou mais gestante, senão eu ia... Mas agora eu pretendo não ser mais gestante pro resto da vida. Vai que esse momento chega de novo. Não chega. E você, então esses pacientes, mas assim, por exemplo, o que você, eu vou me consultar com você, sou uma paciente, por que eu deveria fazer uma consulta de avaliação dos meus exames, entendeu? Porque tem muita gente que eu conheço, inclusive, que não faz exames assim periódicos, rotineiros, que não se preocupa com isso. Faz alguma diferença no meu estilo de vida eu avaliar meus exames? Sabe, qual que é a utilidade disso para a pessoa que está assistindo a gente? Faz muita diferença. Então, sempre... Rapidinho, você consegue prever alguma doença que pode estar começando a se instalar na vida dessa pessoa, sabe? Sim, a gente consegue. Por exemplo, é muito comum a gente começar a ver a insulina subindo um pouquinho, o que é bem antes de pré-diabetes, tem nada a ver com pré-diabetes, mas está começando, por exemplo. É muito comum a gente ver deficiências importantes. Hoje em dia, eu costumo falar muito isso, assim, eu digo que nós vivemos em um momento da história para o qual a gente não evoluiu. Então, nós evoluímos nos últimos milhões de anos para viver de forma completamente diferente desses últimos 1000 anos que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, a vitamina B12, ela é proveniente de bactérias. Existe uma teoria que diz que se a gente vivesse como sociedade, como uma sociedade bem primária, assim, que a gente teria contato com bactérias e não precisaria tomar B12. Só que hoje a gente toma banho de álcool gel. A gente não tem contato com nenhum tipo de bactéria. A salada a gente põe na cândida. Exatamente. As frutas também. Sem contar do agrotóxico todo que já foi usado, né? Outra coisa, magnésio, por exemplo. O magnésio é presente em solo. O solo brasileiro tem muito pouco magnésio. Então, tem algumas coisas que todo mundo precisa suplementar. Ferro em mulher. Mulher que menstrua, hoje em dia a gente menstrua muito mais cedo, deixa de menstruar muito mais tarde. Então, acumula-se um tempo de perda de ferro muito grande. Ou seja, se você não fez exames, está se sentindo bem, tem muita chance de melhorar ainda mais sua qualidade de vida, tanto hoje, mas principalmente visando o futuro. E a partir de que idade seria o ideal para você começar a avaliar assim, os exames e ver se... Porque eu me sinto bem, faço atividade física, como acho que direitinho. Por que eu vou fazer um exame? Por que eu vou fazer uma avaliação, sabe? Para garantir que seu futuro vai ser assim também.
Ótima resposta, perfeito. Mas é porque tem muita gente que não vai, né? Não se preocupa. Eu mesmo fui fazer minha primeira consulta com um médico para avaliar meus exames. Eu já era casada, você acredita? É mesmo? Já era casada. Não era uma coisa que era preocupante na minha família, assim, que a gente ia atrás e tal, sabe? A gente acredita que a alimentação... Nunca comi carne. O feijão, arroz, a gente variava bastante as leguminosas, sabe? Minha mãe tinha toda uma preocupação com a alimentação, ser uma alimentação saudável, assim, comer bastante verdura, bastante fruta, mas nunca pensava não tinha esse contato de levar no médico para fazer uma avaliação de exames. E hoje em dia mesmo, se você for atendido, por exemplo, no SUS, não sei se é feito algum tipo de consulta assim, que avalia... faz uma avaliação dos seus exames para ver se seu estilo de... Em posto de saúde, né? São os exames mais básicos, assim, mas faz. Então até no SUS você consegue, olha só. Então Consegue. É falta de informação mesmo, que a gente não vai atrás para... Olha, então dá para todo mundo que quiser, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, você pode fazer seus exames. Pode, principalmente para esses principais, né? Quais seriam os principais exames assim que alguém deve fazer para ver se está tudo ok? Sempre hemograma, metabolismo da glicose, então hemoglobina glicada, glicemia de jejum, insulina, colesterol total e frações. E eu gosto muito, acho extremamente importante pedir algumas vitaminas. Então, ferritina, que é um mineral, né? Mas a ferritina é bem importante. B12, vitamina D. E aí a gente pode pedir selênio, zinco, é bem importante. Vitamina E, vitamina A também dá. Homocisteína, a pessoa vai falar todos os exames. Mas esses eu acho... e tireoide. Agora eu quero que você comenta aqui embaixo, deixa aqui pra gente saber. Quando você vai no médico, ele pede todos esses exames pra você, me conta aqui que eu quero saber. É isso, super importante. Eu acho uma vez por ano... Em qualquer médico que você for, você pode pedir que sejam para ele, eu queria que fizesse uma avaliação dos meus exames, por exemplo, vou ser consultada no SUS. Eu posso fazer esse pedido pro médico? Pode, ele vai avaliar a sua saúde no geral, mas o problema é que muitas vezes ele não tem essa especialidade, ele não tem essa vivência, né? Tem que saber ler o exame. Exatamente. A gente aprende na faculdade, ou então fazendo clínica médica, a identificar a doença. Então, os médicos, eles são muito competentes, mas muitas vezes ele não vai conseguir ver essa leve mudança, ou então talvez ele não veja como a vitamina B12, ela não pode estar dentro da referência, ela tem que estar um pouquinho acima, porque os estudos já mostram isso. Então, tem algumas sutilezas, assim, que, por exemplo, não faz sentido você levar para o seu cardiologista, por exemplo, porque ele está vendo um outro ponto. E existe correlação na leitura de exames que é feita, existe correlação entre os exames, assim, sei lá, eu tô com a B12 baixa e o ferro muito alto, a ferritina muito alta, nada a ver, né? Tô falando nada a ver, mas assim, existe alguma correlação? A vitamina D tá muito baixa, por isso tal vitamina não sobe no corpo daquela pessoa? Mais ou menos, existem assim, por exemplo, a homocisteína sobe quando a B12 e o AB9 estão baixas. Ou então, quando a gente suplementa ferro, é esperado que a B12 não suba tão rápido. Então, a pessoa está com duas deficiências, ferro e vitamina B12. Eu vou suplementar as duas. Só que eu não vou me desesperar se no próximo exame a B12 não estiver tão alta, porque eu fiz ferro junto, então demora um pouquinho mais. Uma coisa que é bem legal de leitura de exames, assim, é como se relaciona com sintomas. Então, muitas vezes eu vejo o exame antes do paciente chegar, né, para consulta de retorno, na primeira consulta. E aí tá lá, ferritina baixa, por exemplo, mulher, né, ferritina de 6. E aí a pessoa chega e fala assim, tô muito cansada, meu cabelo tá caindo. Então, são características que batem exatamente muito típicas, né? Coisas que eu já tava esperando que ia acontecer. E é muito legal ver isso na prática. E aí você sabe o que tem que dar para aquela pessoa, porque tá claro o sintoma ali. Olha só, bem legal. Então, existe essa correlação, né? Não dá para qualquer médico fazer uma leitura de exames. Eu acho que sair daquele espectro de doenças, todos os médicos são capacitados para isso.
Mas essa suplementação mais fina, assim, não é Precisa todo ser mundo... um especializado em nutrologia, algo do gênero, né? Isso, exatamente. Perfeito. Muito bom. Gostei muito da nossa conversa. Já deu quanto tempo de vídeo aqui, gente? Nossa, a gente já conversou mesmo? uma hora. Nem parece. Mas eu tenho mais uma pergunta. Bora. Olha, você vai deixar uma mensagem, porque assim, a gente pode morrer, né? Tudo pode acabar, mas você vai deixar uma mensagem hoje para os seus netos, para os seus bisnetos. O que você deixaria de mensagem para essas pessoas bem futuras que um dia podem ver nosso vídeo aqui gravado? Gente, que difícil. Deixa eu pensar. A mensagem que eu deixaria seria: cuide muito bem da sua saúde física, da sua saúde emocional, mental, para que você faça o bem, tanto para você quanto para as outras pessoas e animais desse planeta. Ai, que lindo! Muito bem. Ju, muito obrigada pela sua presença, por você ter vindo até aqui. Foi muito legal a nossa conversa. Espero poder te receber outras vezes. Eu que agradeço, Ivi. Foi um prazer enorme. Adorei o nosso bate-papo. Tchau, tchau, gente. Ai, melhor aqui, ó. Tchau.